Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao pitching do Laboratório do Bicentenário. Eu sou Simone Mota, uma mulher negra, de cabelos cacheados preto, usando óculos de armação também preto, um vestido verde com estampas de folhas. O Laboratório do Bicentenário conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. Durante o pitching, teremos a tradução simultânea para Libras com as intérpretes Rosário Alves e Nayana Nadjala. O Laboratório do Bicentenário é uma realização da Utopia Produções, um coletivo que faz filmes de forma independente há 10 anos. O Laboratório do Bicentenário é um concurso criativo de projetos de curta-metragem sobre o bicentenário da independência. Após uma chamada pública para moradores do estado do Rio de Janeiro, no dia 10 de janeiro de 2023, a Utopia anunciou os 5 selecionados que foram contemplados com uma bolsa de estudo no valor de R$ 1.000, mentorias de produção, roteiro, direção, fotografia e desenho de som, além de uma consultoria de história para os seus projetos. O Laboratório do Bicentenário realiza hoje a sua última etapa do processo, um pitching que vai premiar um dos 5 projetos selecionados com um prêmio de R$ 2.500. Para avaliar os projetos, temos um júri de seleção formado por Edileuza Penha, Graciela Guarani e Igor Barradas. Eu vou apresentar brevemente os nossos jurados para vocês. Edileuza é professora, documentarista e pesquisadora, pós-doutora em comunicação e doutora em educação pela Universidade de Brasília, com estágio e atuação na Cátedra de Documentos da Escola Internacional de Cine e TV, de Santo Antônio de los Baños, Cuba. É idealizadora e organizadora da Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio. Tem atuado como curadora e jurada de mostras e festivais nacionais e internacionais. Muito obrigada, Edileuza. Graziela Guarani, produtora cultural, diretora e roteirista e curadora. Graziela é pertencente à grande nação Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Em seu currículo, assina direção, roteiro e fotografia em mais de 8 obras audiovisuais. Entre elas, se destaca na direção e fotografia no longa documental premiado internacionalmente, My Blood is Red, Needs Must Film. Foi autora no especial da Rede Globo Falas da Terra, integrou o time de diretores da 2ª temporada da série Cidade Invisível da Netflix, é uma das cineastas indígenas pioneiras e mais atuante em produções audiovisuais no cenário do cinema brasileiro. Muito obrigada, Graziela. Igor Barradas, cineasta, cineclubista e educador com mais de 20 anos de profissão. Dirigiu seu primeiro curta em 2001 e pouco depois fundou com amigos o Cineclube Mate com Angu, no município de Duque de Caxias. Atualmente, finaliza seu 6º curta, o documentário de invenção O Voo. Muito obrigada, Igor. Antes de iniciar a apresentação dos selecionados e as regras para a realização desse pitch, eu vou apresentar também para vocês os mentores desse projeto. Perdão. Passar adiante. Os mentores desse projeto. Eu vou começar pelo João Paulo Franklin. Com 21 anos de experiência em áudio profissional, atualmente trabalha como técnico de gravação e mixagem de dublagem. É técnico, mixador, artista de foley e produção musical, além de multi-instrumentista, trabalhando em diversos projetos, como a gravação e mixagem do disco Rio Full Blast, de 2018, do trio de free jazz alemão Full Blast, e gravação do disco, agora eu não sei se é Vive ou se é um número em romano, me desculpe, vai ter que editar essa parte, perdão, de 2015, do músico e artista Daniel Riggs, produtor musical do disco Teto Preto, de 2018,
da banda Corja e autor da trilha sonora do curta-metragem Acúmulo, de 2018, e Migalhas, de 2013. Assina o desenho de som dos curtas da Utopia Filmes. Vou dar uma pausa aqui e pedir para retornar ao parágrafo que fala. Me diz, por favor, João Paulo, se o nome do disco é Vive, é uma sigla Vive. É isso mesmo, é isso mesmo. É Vive? Ah, tá bom. Então eu vou repetir essa frase para depois a gente editar corretamente, tá? Me perdoe, mas é melhor voltar e fazer correto, que a gente perder essa informação importante sobre você. Vou voltar. Trabalhando em diversos projetos, como a gravação e mixagem do disco Rio Full Blast, da Trost Records, de 2018, do trio de free jazz alemão Full Blast, e gravação do disco Vive, Desmonta, de 2015, do músico e artista Daniel Riggs, produtor musical do disco Teto Preto, de 2018, da banda Corja, e autor da trilha sonora do curta-metragem Acúmulo, de 2018, e Migalhas, de 2013. Assina o desenho de som dos curtas da Utopia Filmes. Bia Marques, diretora de fotografia, documentarista, educadora audiovisual e cineclubista. Membro do coletivo DAFB e da ABC, atua no cinema independente periférico. Ministrou oficinas no Cinema Nosso, Ação da Cidadania, AICRJ, Senai, NPD Niterói e Observatório de Favelas. Coordena o Cineclube em Ação. Prêmio ABC 2009, categoria Filme Estudantil, e Kodak Film School Competition 2008, pela codireção de fotografia de 10 Elefantes, de Eva Randolph. Sara Duarte, natural do Mato Grosso do Sul, onde se formou jornalista, mora no Rio de Janeiro há 13 anos. Pós-graduada em roteiro, é produtora cultural, cofundadora do coletivo Utopia Filmes e idealizadora do laboratório Roteiro de Mãe e do laboratório do Bicentenário. Diretora e roteirista da série Futuro em Movimento, exibida pela Globoplay, ganhou o prêmio de melhor roteiro e melhor filme com o curta-metragem Acúmulo. É educadora no Cinema Nosso. Gilson Júnior, diretor de fotografia, diretor e operador de câmera, ganhou prêmios de melhor filme com o curta-metragem Acúmulo, de 2018, e Uma Flor, de 2011. Foi diretor de fotografia dos cursos Chazon d'Amour, Chazon d'Amour e 1º de Julho, ambos parte do acervo do Canal Brasil em 2020. Dirigiu e editou 15 horas de curso online da Escola de Série. Formado em História pela UERJ e em Cinema pela Estácio de Sá, trabalha no mercado audiovisual há 20 anos, realizando vídeos artísticos, institucionais, videoclipes e comerciais no Brasil e no exterior. Os selecionados também tiveram a oportunidade de receber a consultoria de História da professora, doutora de História da UF, Ianê Lopes Santos. Ianê é doutora em História Social, mestre em História Social e bacharel e licenciada em História pela USP, Universidade de São Paulo. A Ianê, infelizmente, não pode Oi, Simone, eu vou te interromper, que é Inaê Lopes. Ah, pardon. Desculpa, falei... Ela está falando francês, gente, porque ela vai fazer desculpa, uma parte aqui rapidinho. Tudo bem, fechei. Vou repetir, então. E selecionados também tiveram a oportunidade de contar com a consultoria da Inaê Lopes dos Santos. Inaê é professora de História da UF, professora doutora de História da UF. Ela é doutora em História Social, mestre em História Social, bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, a USP. A Inaê, infelizmente, não pode participar desse pitching de hoje por questões pessoais. Bom, os projetos selecionados no Lab do Bicentenário são os seguintes:
Manuel, Herói da Nação, de Rasticinha, Memórias, Uma História, Vários Caminhos, de Yasmin Bettini, O Grito, de Eric Paiva, País com Nome de Árvore, de Mariana Ferraz, e Tução, de Cristiane Granha. Eu sou Simone Mota, vou me apresentar brevemente para vocês. Eu sou escritora de literatura infanto-juvenil, também roteirista e curadora de projetos culturais, e vou conduzir esse pitching, já estou conduzindo esse pitching do Laboratório do Bicentenário. Fico muito feliz de participar desse momento, desejo muita sorte a todos os selecionados participantes, e vou passar agora para vocês as regras desse pitch. Vocês já receberam isso individualmente, mas é sempre bom a gente reforçar para que tudo corra direitinho e a gente aproveite melhor, cada um possa aproveitar melhor o seu tempo. A apresentação vai acontecer em ordem alfabética pelo título do projeto. Cada selecionado terá 5 minutos para apresentar o seu projeto. Nós vamos marcar isso num cronômetro, e quando estiver faltando 1 minuto... Só vou interromper 1 minutinho para a gente trocar intérprete. Aí você puder iniciar novamente essa última parte, viu? Tudo bem. Nayana. Estou só aguardando aqui a Nájila entrar, mas ela já está... Vocês conseguem ligar a câmera da Nayana, Nájila? Eu acho que ela entrou com o Samsung SM. Você entrou com o Samsung, foi, Nayana? Ela estava com a câmera aqui, eu acho que era ela. Então, peraí. Você está usando Agora qual? fechou as duas. Eita. Você vai usar qual, Nayana? O Samsung? Samsung. Mas você pode ligar a sua câmera. Liga a tua câmera, Nayana. Fica aqui embaixo, tem uma opção de abrir a câmera. Conseguiu? Na tua tela, tu clicou na câmera para ligar? Ó, eu vou enviar uma notificação para você e você aperta em aceitar. Vê se foi. Ah, foi. Perfeito. Beleza. Podem começar. Não aparece na tela. Só para ter certeza, Rosário, você pegou até o slide anterior, sobre a ordem de apresentação, certo? Isso. Tá bom. Cada selecionado terá 5 minutos para apresentar o seu projeto. Esse tempo vai ser marcado num cronômetro, e quando estiver faltando apenas 1 minuto para terminar esse tempo, a gente vai usar o recurso de levantar a mão. A Carol, que fazendo a produção do pitching, vai sinalizar através desse recurso de reaction do Zoom, tá bom? Fiquem Vamos atentos. só fazer um teste para ver se todo mundo consegue ver. Rapidinho, desculpa interromper, Cid. Tudo bem. Ó, eu vou reagir aqui, e aí depois todo mundo faz um joinha assim para ver se apareceu para vocês. Beleza, então tá. Vou abaixar aqui. Combinado, Dessa forma, então. a gente não precisa interromper a apresentação de vocês. Após essas 5 apresentações, o júri de seleção vai se reunir por 15 minutos e retornar para anunciar o vencedor. Durante esse tempo, os selecionados ficarão numa sala de espera. É importante que vocês fiquem atentos para não se desconectarem da sala, tá? Vocês serão colocados no modo espera, e assim que esse tempo passar, retornarão no mesmo link, sem precisar fazer nada. A gente da produção cuidará disso. Após o anúncio do projeto vencedor, os jurados e os mentores terão 3 minutos cada um para fazer suas considerações finais. Também os selecionados poderão
terão o mesmo tempo, 3 minutos, para as suas considerações finais. Agora, vamos começar. Boa apresentação a todos. O primeiro projeto é de Rastricinha, intitulado Manuel, Herói da Nação. Rastricinha é uma pessoa não binária, nascida na cidade de Pati do Alferes, em 1992. Cresceu na cidade do Rio e, já no ensino, participou da produção de um curta-metragem sobre homofobia na escola. Depois, foi do júri jovem do Festival de Curta do Rio e caminhou na produção de eventos, videoarte e performance. Produziu clipe musical e gravação de música. Agora foca na área do audiovisual, dividindo a atenção entre produção, roteiro e direção. Participa do Lab com o projeto de ficção Manuel, Herói da Nação. Rastricinha, bem-vindo, bem-vinde ou bem-vinda, como você prefere. Engraçado, obrigado por perguntar. Eu lido com os três. Eu sou uma pessoa não binária que transita, então não. Sim, é Igor Gonçalves e o Dornelles. E isso já constrói muito a minha identidade com as telas, assim. Quando eu penso essa construção, logo me vem Vera Verão, Clodovil Hernandes, porque a TV brasileira ela foi muito íntima dentro da minha construção com a relação com a minha avó. Ela estava em Pati, eu estava na cidade do Rio, mas ver novelas, estar assistindo programas ficcionais, principalmente filmes, me remetiam ao tempo que eu ficava com ela, assim. E aí, eu, no ensino médio, nesse processo de estar na militância, eu acabei chegando no Grupo Arco-Íris, fiz o filme, mas eu também cheguei numa ocupação, chamada Ocupação Manuel do Congo, no centro do Rio de Janeiro. Essa ocupação foi muito importante na minha formação política, mas eu não sabia quem era Manuel. Eu não tinha ideia do homenageado. Rastricinha, eu preciso interromper você, porque acabou que com essa pergunta ao final, né, para não cometer equívoco com você, não sei se Carol começou a contar o seu tempo. Então, para a gente não cometer nenhuma injustiça, é melhor a gente retornar. E aí, quando eu der o sinal, aí você recomeça, pode ser? Pode ser, desculpa. Nada, tudo bem, eu entendo. A gente está diante de pitching, a gente fica um pouco ansioso mesmo, é natural essa ansiedade, a gente quer logo contar, quer falar, e aí já, às vezes, acaba atropelando, não tem problema, ainda bem que tem essa possibilidade de editar. Então, vou retomar. Agora, na área do audiovisual, dividindo a atenção entre produção, roteiro e direção. Vamos assistir à apresentação, o pitching do projeto Manuel, Herói da Nação, por Rastricinha. Carol, você pode acionar. Pode começar, Rastricinha. Olá, boa tarde, né? Meu nome é Rastricinha e esse nome ele vem de duas perspectivas da minha vida, assim. A necessidade de construir um mundo melhor e a necessidade de ter mais conforto também, porque esse mundo melhor ele é um mundo de acessos, né? Então, eu sempre tive encantamento, né, pelo mundo da arte, pelo mundo do entretenimento e como uma possibilidade de construir conforto para minha vida, mas de construir uma nova vida para todo mundo, sabe? Então, eu sempre mesclei a questão da militância com o meu processo artístico, porque, antes de mais nada, eu trabalho com performance e entendo que a performance é viver. E essa história, que eu quero contar, a história do Manuel, ela vem a partir de uma vivência pessoal. Eu estava frequentando um espaço na cidade do Rio de Janeiro que homenageava um líder da cidade que eu nasci, sem eu saber que esse líder existia. E, por volta dos 25 anos, eu descobri quem era Manuel do Congo. Hoje eu tenho 30. E quando eu descobri isso, eu me senti muito traído pela escola, pela minha história, porque como eu não tinha o Manuel para eu me guiar, para eu me referenciar, para eu ter mais autoestima na minha vida, para eu acreditar que tem pessoas que, assim como eu,
acreditavam que dá para fazer diferente, assim. Então, eu acho que o Manuel, ele é um herói da nação, porque ele fez parte da luta antirracista dos nossos ancestrais. A luta antirracista é uma luta urgente para todas as pessoas, e eu quero levar essa história para pessoas de Patiroferes, que são adolescentes, que precisam de Marianas Crioulas, de Manuels do Congo, para poder ter autoestima e acreditar em si mesmo, assim. Então, esse filme, eu quero ser da direção, eu quero dirigir, eu quero ser a diretora do filme, eu quero poder construir com ele uma linha de produção onde as pessoas de Patiroferes componham o filme através de oficinas, onde a linguagem fílmica seja facilitada. Eu sou uma pessoa que faz filme sem academia, sem ter ido à academia, mas estudando todo dia, porque eu acredito que o cinema é um ofício, como a culinária, como a costura, e que existem várias formas de pensar e pesquisar cinema. E é muito importante, hoje, quando as tecnologias estão na nossa mão, a gente discutir e ampliar esse espaço da linguagem fílmica. Então, o Manuel, para mim, além de ser uma história que fala, sim, sobre a construção da nação, sobre a nossa independência, sobre quem sustentou essa independência, fala também sobre a necessidade de pensar um futuro que passou por esse passado e não que repete esse passado, assim, que não refaz esse passado, para a gente poder dimensionar mesmo quem foi Manuel do Congo, quem foi Mariana Crioulo e quem é, nessa história, Mariana, Antônia, Joyce, quem serão essas crianças, quem serão essas meninas que serão o nosso Manuel, o Manuel do futuro, porque é uma tarefa em continuidade e que a gente tem que assumir como uma tarefa pessoal. Então, é uma história que convida o debate de quem assiste, mas traz para o debate quem faz também. Eu tenho muito tempo ainda, não sei. Tem 40 segundos. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu e que está aqui comigo hoje e agradecer a todos os amigos que eu encontrei nesse laboratório, amigas e amigos que eu sei que ainda vão por vir. Beijo, gente. Simone, seu áudio está desligado. Isso que eu ia falar agora. Sim, tem que ligar aqui. Vê se foi. Foi. Uhum. Vou repetir, então. Vocês vão me ouvir repetindo muito hoje, né? Obrigada, Rastricinha. Parabéns por sua apresentação. Vamos ao segundo projeto do dia. É o projeto de Yasmin Bettini. Yasmin, seu projeto se chama Memórias, uma história, vários caminhos. Vou apresentar a Yasmin. Yasmin é estudante de Sociologia na UF, participou do Favela Lab 2022 sobre ODS e sustentabilidade, faz curtas, poesias e contos com viés político e social. A Yasmin, por uma questão pessoal, não pôde estar presente hoje, mas ela enviou um vídeo com a sua apresentação e nós exibiremos agora, aproveitando e procedendo no mesmo tempo que está concedido para os todos que estão aqui ao vivo com a gente. Pode começar a contar o tempo assim que você der play no vídeo, tá, Carol? Perfeito. Vou abrir aqui. Só um minuto. Eu acho que a Simone vai ter que parar de compartilhar a tela para a Carol compartilhar o vídeo, né? Não se preocupe, eu já tirei aqui. Ah, tá. Vou colocar aqui. Já me derrubou. Carol é a poderosa do rolê, Oh, ou meu do Deus. rolê, como preferirem.
Pessoal, todos vocês conseguem ver Yasmin na tela? Sim. Perfeito. Carol, a gente não está ouvindo. Você acho que vai ter que parar de compartilhar. Quando você compartilhar de novo, tem um tiquezinho, compartilhar som. Deve ser isso. Perdão, pessoal. Agora vai. Vou voltar aqui. Oi, eu sou Yasmin. Escutaram? Perfeito. Oi, eu sou Yasmin e sou a criadora do projeto documentário Memórias, uma História, Vários Caminhos. O meu documentário, a ideia original, ela foi um pouco modificada, mas foi evoluindo, né? Ainda tá caminhando. Muito baixinho, gente. Mas É baixinho mesmo. Carol, você consegue aumentar alguma coisa? Mas é baixinho mesmo. Quem não tiver de fone... O som dela veio baixinho. Infelizmente, não consigo aumentar mais. Pode soltar, cara. caminhando para uma evolução maior. Mas eu pretendo fazer com questão de duração de 50 minutos, algumas pessoas, questão de entrevistas com algumas pessoas, uns indígenas em aldeias daqui, cariocas, né, e quilombolas, porque a ideia original e meio modificada também, é pegar a ideia é pegar a história através deles, né, contada por eles, porém com viés histórico totalmente já estudado, já trabalhado, já abordando as questões sociológicas e históricas da independência dos nativos e dos povos tradicionais, e contar sobre como foi a participação deles no evento. Bom, para localidades eu pensei em algumas aldeias daqui, que eu já tenho mais convívio, até por questões de trabalho de faculdade, e alguns quilombos também. Já conheço algumas pessoas também para isso. Aí eu confirmaria com elas mais próximo como seria certinho. E pensei também em, como fundo, utilizar as áreas naturais mesmo, também para as partes de transições, utilizar recursos naturais, barulhos mais naturais como cantos de pássaros, barulhos de árvores e tal, para ver se auxilia um pouco nas partes de transições de cenas e de entrevistas, onde eu usaria as perguntas diretas para obter respostas mais diretas e mais conclusivas, para poder utilizar disso. Para a trilha sonora, eu pensei também em algo bem mais natural, ou somente os sons de fundo mais tranquilos e leves, para não ficar muito barulhento, muito poluído. Pessoal, o áudio da Yasmin tá bem baixinho mesmo. A Edileuza colocou aqui que não está conseguindo ouvir. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês, e aí na nossa reunião a gente faz uma pausa um pouquinho, né? O áudio dela o vídeo dela, na verdade, tem 2 minutos e meio, um pouco mais, então não vai atrasar, não, tá? Vou mandar no WhatsApp para a gente poder seguir adiante aqui.
Posso continuar? Pode continuar, sim. Obrigada, Yasmin, pelo envio do vídeo, pela apresentação. Vamos seguir agora para o terceiro projeto. O Grito, de Eric Paiva. Eric Paiva é petropolitano, nerd favelado e ex-escorpiano. Estudou cinema na CUFA, roteirista especializado em ficção especulativa e afrofuturismo. Ganhou o prêmio de melhor filme com o curta Vento em Roupa de Balé. Produtor no projeto pioneiro A Cor da Cultura, fase 3. Foi criador-curador da mostra Sci-Fi Brasil. Eles estão entre nós. Foi autor de programas para a TV, como o Espaço Doc e o Espelho Seu, atualmente Band Mulher Rio. É colaborador na D-Day Studio, uma produtora de DNA negro. Participa do Lab com o projeto de curta... eu vou cortar essa parte, porque eu já anunciei o... Eric, quando você quiser, está liberado para você iniciar a sua apresentação. Quando eu quiser, tipo assim, daqui a uma semana. Não, infelizmente não. Pode ser daqui a 2 segundos? Tá pronto? Sim. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Eric Paiva, um homem hétero, negro, né, de gradação de pele clara, né, eu estou usando uma camisa azul. Hoje a camisa não está ao contrário, que eu geralmente uso camisa ao contrário, mas eu gosto dessa estampa, então mantive ela para frente. E, bom, eu trouxe um projeto chamado Grito, né, que é um projeto em que fala sobre os bastidores do Grito da Independência, né, só que com uma espécie de viés mais contemporâneo, né, trazendo o Grito da Independência numa espécie de live, né, atualizando para as redes sociais, para as mídias hoje em dia e tal, né, uma forma de atualizar um pouco e discutir determinados elementos, assim, porque eu sempre vejo, né, quando vão falar sobre o Grito da Independência, quando vão fazer obras de época, que determinados temas não são discutidos ali dentro, né, principalmente em relação ao racismo. Quando é discutido, né, os negros sempre aparecem de forma ali, né, como escravos, né? Então, tipo, é sempre a mesma estética, o mesmo discurso e tal, e aí eu quis trazer uma coisa, algo diferente para a juventude hoje em dia, que impacte, sabe, não só pessoas brancas, né, da qual a história faz parte, assim, todo mundo se sente um pouco ligado à história europeia, mas também à história africana que constitui o país, assim. Eu tive bastante dificuldade de trabalhar esse projeto, né? Primeiro porque, pelo viés, né? Entender tanta coisa que aconteceu ali, dar uma atualizada, dar uma modificada, tentar ser um pouco fidedigno, né? Com a história, achar o ponto de vista certo, né? Porque Dom Pedro não era o ponto de vista certo, assim. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha uma ideia dentro de um livro que eu tinha lido, né? Um livro específico, então escolhi 3 personagens, mas depois optei pela Leopoldina, que eu achei que era a pessoa mais interessante. Mas, além da dificuldade de entender, né, a branquitude, assim, né, a forma como a galera pensa, assim, o esforço foi trazer as questões raciais da época, né, que tem um pouco a ver comigo, assim, e colocar um pouco em discussão ali, mas sem aquele viés, né, do escravo, sem o viés que sempre é usado, né? Então, tipo, o assalariado hoje em dia, né, e aí o projeto faz muita conexão com
com a nossa vida atual, né? Então, o assalariado é um escravo, né, moderno, né, e vários outros escravos, casos de questões análogas à escravidão que estão fazendo parte da nossa sociedade e tal. Então, eu tento trazer um pouco de tudo que eu consigo num projeto extremamente caótico, mas é extremamente divertido de fazer assim. A questão da branquitude, que foi um desafio, foi uma experiência que eu tive numa sala que, enquanto eu estava lá e a gente tinha que escrever sobre vários aspectos da sociedade, eu tive uma epifania, né, quando eu descobri que eu não sabia escrever sobre jovens de classe média que tinham dinheiro, porque eu nunca tinha experienciado isso, né? Então, na hora de desenvolver esse personagem, foi uma doideira, assim. A mesma coisa, né? Você volta lá atrás, você tem a Leopoldina, que é uma mulher branca, naquele meio ali em que de um machismo absurdo, né, que permeava a sociedade, um patriarcado louco, e acho que um momento que era meio que o auge da vida dela, né? Porque a vida dela é tragédia pura, assim, né? Porque depois você vai ver na história essa ladeira abaixo, assim. Bom, de uma certa forma, é a tentativa de trazer essa história atualizando para uma turma mais nova, assim, sabe? Se divertir, tal como eu me diverti escrevendo, e imagino que vai ser uma história muito divertida de ser feita e de ser vista também. É isso, não vou falar muito de mim, porque não vale muito a pena, mas a história é boa. E muito obrigado, gente. Obrigada. Eric. Foi pontual, gente. Estou impressionada. 5 minutos certinho. Treinou muito na frente do espelho, com o timer. Tô brincando. Brincadeiras à parte, vamos seguir aqui no roteiro, né? O quarto projeto de hoje é de Mariana Ferraz, País com Nome de Árvore. Mariana é roteirista e comunicadora da ciência, co-criadora e roteirista das séries Infanto-Juvenis Guardiões do Tempo, selecionada em edital Prodave de desenvolvimento, Blog da Mari, exibida nas TVs Cultura de São Paulo e do Amazonas e na TV Brasil, e Jornal Natural Educativo distribuído em escolas públicas de Manaus, Amazonas. Roteirista na série Babidino, exibida no canal Nick Júnior, e em séries infanto-juvenis de animação e live action em desenvolvimento. É formada em roteiro pela Roteiraria e em biologia pela UFRJ. Mariana, quando você estiver pronta e quiser iniciar sua apresentação, só não pode pedir 2 semanas como o Eric. Simone, Queria coloca mais um aqui a mês. apresentação dela aqui, ó, que ainda está com a do Eric. Então eu vou voltar tudo, tá? Porque, desculpa, Mariana, eu vou precisar voltar, ou é possível na edição É possível. corrigir? Então, Sim, me sim. desculpe que eu não passei o slide aqui. Vamos trocar intérpretes também? Podemos. Podemos. Então, rapidinho. Vamos trocar aqui para Maria. Aproveitar que eu não tenho nenhuma gota de saliva na minha boca. Oh. Mariana, quando você quiser, é só avisar aqui que a gente começa o tempo, tá bom? Tá bom. Eu não estava muito contando com a descrição. Vamos lá. Na verdade, tinha sido avisado, né? Bom, eu sou Mariana Ferraz, uma mulher parda, uso óculos, estou com o cabelo preso, visto uma camisa branca de listras azuis e atrás de mim tem uma parede branca, à minha direita um pequeno quadro preto com um vaso de papel branco. Obrigada por me receberem. Eu vou apresentar a País com o Nome de Árvore, a história de um homem, o homem branco, muito ocupado, que é transportado para um mundo onírico por um pau-brasil mágico. E nesse mundo ele encontra pessoas que são um pouco bicho e bichos que são de plástico. E por mais que ele se recuse, nesse mundo ele é obrigado a ouvir o alerta da natureza.
o alerta de que independência na relação humanidade-natureza é impossível, é uma ilusão. É uma história de animação. Em princípio, estou pensando em stop motion, porque acho que vai permitir brincar bastante com os materiais de uma forma que se relaciona com o ponto de vista da história. E é uma história que foi criada especificamente a partir da provocação do Laboratório do Bicentenário. Acho que se conecta muito com a minha experiência pessoal. Eu sou, como foi dito, bióloga e comunicadora da ciência, ou fui bióloga no passado distante. E, além dessa experiência pessoal, eu me inspirei também numa entrevista do filósofo e pensador indígena Ailton Krenak, entrevista na qual ele falou sobre os 200 anos da independência. Dentre muitas coisas interessantes, ele nos lembrou que, na verdade, ninguém é independente de nada nesse planeta e que as mudanças climáticas estão aí para mostrar isso, afetando a todos, ainda que de forma diferente, né, uns e outros, a depender de várias condições. Mas, então, a linha do curto é essa, que independência na relação humanidade-natureza não existe. A humanidade é a natureza. E o que é a história e os personagens, né? Então, a gente tem o homem, esse cara branco, executivo, que se sente no domínio de tudo, mas, na verdade, não presta a menor atenção no que ocorre ao redor dele. Todos os dias ele vai para o trabalho, guiado pela motorista, mas ele nunca conversa com ela, ele não presta a menor atenção nela, até que um dia o carro quebra e ele é obrigado a falar com essa mulher. Essa mulher é uma mulher parda, por volta dos 50 anos, e que é uma personificação da natureza, e é a pessoa que empurra o homem para a jornada dele, ao sugerir que ele aguarde o conserto do carro à sombra de um pau-brasil que está plantado ali naquele caos da cidade, que o homem nem tinha notado. O homem aceita a sugestão, pega seu celular, uma latinha de refrigerante, senta à sombra do pau-brasil, começa a olhar as notícias do mundo, nada interessa a ele, nada sobre o mundo interessa a ele. Ele termina de beber o refrigerante, joga a lata fora e a latinha retorna para ele. Ele leva um susto, levanta pronto para brigar com quem fez aquilo com ele e se dá conta de que já não está mais no mesmo lugar. O pequeno canteiro com o pau-brasil onde ele estava sentado agora está imerso numa grande floresta. Nesse novo mundo, então, o homem vai encontrar dois tipos de seres e situações. Seres que representam outras formas de estar no mundo, que não necessitam de tanto acúmulo, de tanta novidade, e são representados pelas pessoas papagaio, especificamente uma mulher, vestida como nós, mas que tem cabeça de papagaio, e que vai falar com ele sobre essa possibilidade de liberdade de outras formas de estar no planeta. Ele também vai encontrar... Ai, socorro, vou ter que voar. Ele também vai encontrar, vai se ver obrigado a olhar as consequências do que ele faz, ao perceber que o mundo, por exemplo, aquela latinha que ele descartou, agora ali naquele mundo é um pássaro, os pássaros são feitos de latinha, de plástico, ele abre uma torneira e não sai água, sai saco plástico. E a pessoa que apresenta essas consequências para ele é um navegador, que é um cara de 20 e poucos anos, vestido como um navegador do século XV e XVI, e que está sempre empurrando coisas para o homem, de modo que ele permaneça distraído do que acontece ao redor dele, né? Infelizmente, esse homem aceita as distrações do navegador, e quando está em busca lá de sinal da internet para se alienar de tudo, a mulher árvore, que é também a motorista, uma outra personificação da natureza, o encontra, entrega uma semente e diz, bom, este é um alerta e a mensagem que vamos ver se você escuta, de que para a humanidade continuar existindo, ela precisa mudar a forma de se relacionar com a natureza. O homem olha a semente que a mulher entregou, quando ele olha de volta, está novamente na cidade, o celular apita, ele tem o celular nas mãos, não a semente, escrito, você tem uma nova mensagem. Ele pensa por um segundo, apaga a mensagem, automaticamente começa a tocar uma reportagem sobre mudanças climáticas. Ele não se interessa, desliga o celular
vai em busca da motorista, não tem mais motorista, não tem mais pau-brasil, ele vai ter que lidar sozinho com as consequências de tudo que ele fez no meio daquele caos da cidade. É isso, fim. Desculpa te interromper, mas... Imagina, acabou, vamos lá. Ai, é chato, mas é necessário. É um exercício. Não, tá certo. Cada pitch, né, que realizamos é um exercício de fazer caber o tanto que a gente quer falar dos projetos que são tão importantes para a gente. Eu super entendo, mas preciso respeitar o tempo. Bom, o quinto e último projeto do pitching de hoje é Tução, de Cristiane Granha. Cristiane é uma mulher autista com diagnóstico tardio, com muitos anos de educação superior. Sim. Desculpa te interromper. Vamos trocar o slide agora, porque aí na próxima fica faltando só um. Pronto, voltamos. O quinto projeto do pitching de hoje é Tução, de Cristiane Granha. Cristiane é uma mulher autista com diagnóstico tardio, com muitos anos de educação superior e nenhum diploma de graduação, se autoproclama especialista em generalidades. Na verdade, desde 1989, dedicou seu tempo livre à militância política, na qual desenvolveu sua própria praxe. Nas horas úteis, trabalhou como concursada em estatais, cozinhou para festas e deu aulas particulares. Foi picada pela mosca do audiovisual na pandemia e estreia como roteirista em 2023. Cristiane, quando você estiver pronta para iniciar a sua apresentação, a gente começa a contar o seu tempo. Cristiane, está aí? Tô. Desculpa, que eu não estou vendo todo mundo. Estou concentrada aqui em olhar para frente da tela. Não posso ir? Começar? Quando você quiser. Só você sinalizar, a Carol começa a marcar o tempo e você começa a sua apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane, tenho 55 anos, cabelos curtos, grisalhos, uso óculos, estou com uma blusa azul estampada e tenho no fundo desfocado. Eu recebi, como na apresentação disse, eu recebi meu diagnóstico de autismo recentemente, ano passado. Já fiz muita coisa na vida, mas foi a partir do diagnóstico que eu decidi me tornar roteirista. Uma das dificuldades do autismo é na comunicação, e eu quero aprender a conseguir passar uma mensagem e ser compreendida nessa mensagem. E as técnicas narrativas podem ser uma ajuda para isso. Então, Tução é o meu roteiro de estreia, mas ele não é um filho meu, ele é filho desse laboratório, tanto a partir do edital de convocação, quanto das oficinas, que sem elas eu não teria chegado no resultado final. Comecei a pesquisa histórica sobre a independência e eu encontrei uma coincidência de datas que me deixou muito impactada. Uma carta de um oficial suíço que tinha recebido as terras de Dom Pedro, no norte-noroeste fluminense, relatava a captura de pessoas negras no dia 6 de setembro de 1822. E é nesse dia que começa a nossa história. O personagem principal, Tução, ele recebeu o nome em homenagem a Toussaint de Louverture, líder da Revolução Haitiana, porque a mãe dele escutava o nome de Tução na Casa Grande, na qual ela era escravizada doméstica, e ficava espantada com o medo que só ouvir esse nome provocava nas pessoas do engenho. A história vai se passar depois da fuga dos seus pais do engenho, no pequeno quilombo de Cutala, que significa olhar em Quimbundo, e que foi criado para proteger a trilha que levava até o quilombo de Carucango, que realmente existiu. O quilombo de Cutala, não. E Tução é filho da Luena e do Tivinda, que eram líderes desse pequeno quilombo de Cutala.
e sobre ele tinham, sim, muitas expectativas que ele seria uma nova liderança, que ele teria um papel importante no Quilombo, mas o Tução vive caindo, derrubando coisas e se sente muito frustrado por não corresponder às expectativas alheias. Bom, o que acontece na história? No dia 6 de setembro de 1822, Tução tem 13 anos e os suíços estão se aproximando do Quilombo. Tução está correndo, treinando para se tornar um mensageiro, para vigiar a trilha e avisar Carucango caso tivesse algum perigo, mas o Tução, mais uma vez, cai ao correr na trilha. Isso deixa também seu pai, Tivinda, frustrado, e Tivinda manda Tução ir ter com a mãe dele para Luena ajudar a cuidar dos machucados. Mas nesse dia, em particular, Tução está muito desolado com a situação. Luena tenta consolar, não consegue, e acaba entregando para Tução um livro que tem o Toussaint de Louverture desenhado na capa. Só que dentro do livro também tem um mapa que mostra a trilha mais curta para chegar no Quilombo de Carucango. Nesse momento, eles são interrompidos, os suíços estão se aproximando, o Quilombo se organiza para receber, para enfrentar a invasão, o ataque, e o pai de Tução, Tivinda, manda ele se esconder nas grutas com a mãe e aqueles que não iam poder lutar. O Tução é teimoso e não aceita isso e vai escondido atrás do pai, que está ajudando a esconder uma das armadilhas. Só que o Tução acaba caindo dentro da armadilha. Ele não se machuca, os suíços já estão chegando, o Tivinda não consegue, não tem tempo de resgatar o Tução, cobre melhor as armadilhas, e se esconde e acaba capturando um suíço que não tem a mesma felicidade do Tução de escapar ileso. Esses suíços tinham óculos que o Tução acaba pegando quando está dentro da armadilha e acaba descobrindo que ele tem a possibilidade de enxergar tudo aquilo que ele não enxergava antes. Ele consegue ver suas próprias cicatrizes, consegue ver o mapa que estava no livro que a mãe tinha dado, e ele percebe que ele está pronto para cumprir a missão de avisar Carucango. E ele vai realizar essa missão. Ele corre, dessa vez não cai mais, não tem buraco nenhum puxando ele para dentro, não tem raiz de... Um minuto? Não, o seu minuto já passou. Mas ele correu, cumpriu a missão do Quilombo e conseguiu avisar Carucango. Obrigada, desculpa interromper você assim, mas infelizmente é a nossa regra. Não, é que eu não vi o aviso de 1 minuto. A Carol levantou a mãozinha, mas você estava empolgada, né? Contando a sua história, é natural que isso escape um pouco. Mas foi bonito te ouvir, de qualquer forma, mas eu tenho mesmo que te interromper, me desculpe. Bom, com a apresentação da Cristiane, encerramos a apresentação dos 5 projetos selecionados. Agora, como combinado, nós faremos uma pausa de 15 minutos para os selecionados, enquanto o júri e os mentores conversam sobre os projetos para eleger o projeto vencedor do pitch de hoje, tá bom? Então, vocês vão ser colocados, vou repetir para que não tenha problema. Vocês serão colocados numa sala de espera, mas não vão precisar acessar o link novamente. É só não fazer nada, que quando passarem os 15 minutos, a Carol vai recolocar vocês na sala de novo. Aproveitem para beber água, respirar um pouquinho e torcer para que o projeto de cada um seja selecionado. Vibrem aí positivamente, mandem boas vibrações para o jurado e aguardem até o retorno. 15 minutos. Pessoal, eu vou começar a colocar isso. Eu vou começar a colocar todo mundo aqui na sala de espera, né? Os participantes. Então, não se assustem, tá? A tela vai ficar escura, alguma coisa vai acontecer, mas vocês vão continuar aí. Por favor, não saiam. E se tiverem algum probleminha de
conexão, alguma coisa, entre em contato com a Sara pelo WhatsApp, que aí ela recoloca vocês também, tá bom? Então, eu vou tirando aqui um a um. Muito obrigada e a gente volta em breve. Eu acho que a gente pode aproveitar e fazer uma troca da Mariana ainda está tradução. por aqui. Eu ainda Mariana estou tá por aqui. Não, tudo bem, eu estou falando sabendo disso. Desculpa, Sara. Sim, quando voltar, já pode voltar com a Nayana, no caso. Depois desse momento vai ser mais quanto tempo? Vai colocar uns 15 minutos, né? 4... Coloca uns 20, São que é 15 10. minutos agora, depois desses 15 minutos de parada, mais 15 para os selecionados, mais 21, 36 minutos. É mais ou menos metade. Quando voltar, volta com a Nayana. E depois de Isso. mais ou menos 15 minutos, eu volto novamente. Ótimo. Tá bom. Eu queria só entender o que vocês conversaram, que eu caí aqui. A tradução simultânea continua, né? Com a gente agora. Oi? É porque eu caí enquanto vocês estavam conversando. Eu só sim, queria sim. confirmar que você continua enquanto a gente estiver aqui debatendo. Eu não sei se eu vou usar a nossa conversa aqui no vídeo final, mas eu prefiro ter a tradução. É a gravação, Ah, sei. Pois tá bom. Tá. Então, eu continuo os 15 minutos aqui de debate de vocês. E após que voltar, a Nayana entra. Joia. Ok. E É. outra coisa, Carol, você conseguiu aquela ferramenta de... Consegui, estou gravando aqui. E eu consegui uma outra aqui no meio mesmo. Eu saí Tá. pesquisando aqui rapidinho no Google, consegui baixar uma outra, ela está gravando aqui eternamente. Então, estou contando com ela também. Não, tá bom. Tá. Simone pode parar de compartilhar a tela. Acho que é a Simone que está compartilhando. Eu consigo parar. Ah, ela já parou. Também. Foi mais Tá. rápido. Então, tá bom. Eu vou deixar vocês aqui à vontade também. Vou desligar minha câmera e microfone para tomar um cafezinho, beber uma água. Tá, eu farei o mesmo aqui então também. Tá. Então, no caso, eu deixo a Maria aqui e tiro a Nájila aqui e coloco no tempo também, ou ela basta desligar a tela? Pode ficar aí, pode só desligar a tela. Pode. Então, tá bom. Perfeito. Eu tô aqui ainda, assim que vocês começarem, quando vocês falarem, pode começar, eu marco aqui os 15 minutos, tá bom? Tá Bom bom. debate. Assim, o tempo não... enfim, talvez a Tô vendo gente... aqui ainda, pode deixar. Talvez a gente consiga até um pouco antes, eu não sei, ou enfim, talvez seja preciso um pouquinho mais, né? Deixa eu só começar aqui explicando o caso da Yasmin, pessoal. A Yasmin, eu não mandei o projeto dela, porque a Yasmin mandou, na verdade, depois do prazo, e mandou um projeto menor do que ela tinha colocado inicialmente, apresentado inicialmente, né? Eu não sei se todo mundo lembra, o projeto dela era bem objetivo, né? Assim, ainda estava bem crua a ideia, né? Bem por alto. Então a gente esperava um amadurecimento dessa ideia e não rolou. Enfim, é uma menina muito jovem. Eu acho que ela aproveitou o laboratório mesmo assim, mas eu achei que não valia a pena mandar fora do prazo o que eu recebi. Então, eu acho que, assim, como o que eu sempre esperei, né? A votação era votar no que mais explorou, aproveitou e cresceu a partir do laboratório. Então, naturalmente, a Yasmin, a gente já entende que está desclassificada. Ela participa aqui como uma formalidade, né? Então, vamos votar. Eu acho que, se alguém quiser falar, tiver alguma coisa importante que queira compartilhar, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Eu acho que seria mais dinâmico, cada um escolher um projeto, pode colocar no chat, e aí a gente vai fazendo a contagem. Mas se alguém quiser falar e justificar, fique à vontade. Eu só queria... então, o critério é o que evoluiu mais Sim. Com a mentoria, independente de ser aquele que a gente mais gostou.
sim, eu sempre pontuei nesse sentido, né? Porque o que mais gostou é uma coisa muito relativa, mas é Certo. claro que você pode fazer uma mistura das duas coisas, né? Enfim. Não, porque muda completamente, assim. Sério, para você muda completamente. Para mim muda. Eu fiquei Era o critério inicial que eu tinha em mente. Fala, Igor. Não, Eu que eu fiquei também muito quero falar. coisa. E aí eu não queria dar um voto assim de Minerva assim, porque eu acho que eu acho importante, eu não sei, uma proposta também, porque o pitching traz uma possibilidade de um novo passo, né? Enfim, de você olhar para o projeto a partir do que ele é agora, né? Então eu acho que é por aí. Eu acho que tem dois projetos que eu acho que estão muito maduros, assim, muito interessantes. Os dois eu gostaria muito de ver na tela, assim. Então, fiquei um pouco na dúvida. Então, não queria dar um voto de Minerva, não. Fiquei um pouco agora, quem votar? Eu não sei, né? Perguntar para vocês quem eu devo votar. Eu não sei. Edileuza fala também. Eu vou tentar ser bem breve. Assim, eu senti falta agora até de um diálogo rápido, ainda que fosse uma apresentação rápida, também um bate-papo, assim, acho que para as próximas edições, cada um ter 15 minutos, 5 de apresentação, e mais esse momento, eu acho que seria bacana, concordo plenamente com o Igor. Bom, então, Memórias tá fora, né? Tução, eu gostei muito, mas eu acho que eu gostei mais do anterior do que essa evolução, então eu fiquei País com Nome de Árvore também, porque todos os projetos eles evoluíram muito, né? E parabéns, Sara e toda a equipe aí por tudo isso. Então, eu eliminei Tução e País com Nome de Árvore, não por conta deles não terem evoluído na história. Eu acho que todos cresceram bastante. Em termos de roteiro, não tenho dúvida que o Grito foi o projeto que, assim, entregou a coisa mais redonda possível, né? Na minha opinião, obviamente. O roteiro, o projeto, mas eu fiquei na dúvida, assim, para mim, Manuel, o Herói, é um projeto que merece muito, esses dois projetos mereciam muito estar na tela. O Manuel, eu ainda tenho alguns elementos que eu acho que a mãe não devia, a escola não devia ser tão nepotista, né? A diretora, que é a mãe da aluna e tal, mas são pequenos detalhes. Mas o que eu gosto mais do Manuel é um fato dele acontecer na escola, de ser algo contemporâneo, ainda que o Grito também traz essa contemporaneidade. É isso, né, gente? Já falei demais, desculpa. Eu voto Manuel, o Herói. Eu quero só aproveitar a fala da Edileuza para concordar, e eu também, como estive de perto do processo todo, né? Os 4 aproveitaram bastante, assim, muito, cada um dentro da sua preferência, né? Do seu talento maior. Então, eu acho que acaba que vocês têm que votar, então, em quem vocês mais gostam, porque realmente esse critério, eu acho que os 4 contemplam igualmente, eu posso dizer, com certeza, com segurança. Quem mais quer falar alguma coisa ou querem colocar o voto? Pode abrir ou pode colocar no chat. Fiquem à vontade. Posso dar um pouquinho... Pode falar. Tá. Bom, o meu voto é no Tução. Eu realmente me apaixonei pelo projeto, pelo desenvolvimento dele. Eu gosto da solução simples que a Cris deu
para adaptar ele, que era um projeto muito grandioso, né? Uma pegada longa-metragem cara, né? Um pouco fora da realidade do curta, mas acho que ela conseguiu adequar isso de uma forma realista, sem perder a essência do projeto. E eu voto no Tução, e também a Inaê também colocou o voto dela no Tução. Ela mandou para mim também, ela tem uma ordem de prioridades, eu posso até já deixar aqui com vocês. Cadê? Aí falei com tanta gente hoje que foi confuso, né? O primeiro lugar, o Tução, em segundo, o Grito. Eu fiquei dividido entre Terceiro, Manuel. Eu fiquei dividido entre o Grito e o Tução. Eu acho que os dois entregam mesmo, né, o produto final do roteiro, né? Isso coloca a gente num lugar assim de... Porque o do Manuel, eu acho todo o universo que ele cria muito interessante, mas eu sinto falta de uma coisa mais palpável, assim, do que é a ideia, a proposta me encanta, mas quando eu olho do lado do Tução e do Manuel, do Grito, acho que os dois entregam uma concretude, assim, né, de um roteiro que está pronto para filmar amanhã. Eu acho os dois roteiros muito completos, assim, muito redondos, né? Muito legal, foi muito gostoso ler os dois roteiros, assim, uma maturidade, uma esperteza nos diálogos, nas situações, mas eu acho, aí dentro desses dois que eu fiquei na dúvida, então vou dar meu voto. Eu vou dar meu voto no Tução também. Eu acho que o Tução ele ficou muito redondinho, assim, uma coisa assim, ficou muito fofo, essa coisa de ser infanto-juvenil me encanta, de ser uma coisa de aventura, de gênero, me encanta, de não ser uma metalinguagem irônica, né, sarcástica, mas de ser ali ter uma certa pureza na história, né, e tem várias, e eu acho que tem uma imagem muito, tem uma dialética ali no final ali muito interessante, né, desse encontro com a civilização, né, de como é uma coisa horrível, mas dali ele tira o óculos, né, então tem umas coisas que bota para fervilhar a cabeça assim. Achei muito interessante. Então vou votar no Tução, desculpa me alongar. Imagina. E aí, quem mais? Certo. Bom, eu estou indo no Tução também, né? Eu fiquei muito dividida também entre o Tução e o Grito, né? De certa maneira, eu acho que o Tução ele teve uma evolução também melhor no sentido de enxugar e trazer para a coisa do viável, né? Eu acho que foi um trabalho bem legal assim de condensar aquela mega estrutura que tinha, né, de um longa ali. Mas também queria deixar muito elogio para o Manuel, entendeu? Acho que o Manuel, nesse sentido, talvez tenha sido o que fez uma evolução maior do projeto, entendeu? Eu estou muito assim, vendo o que era o Manuel antes e como ficou no final. Eu acho que de evolução foi o que eu vejo também como maior, né? de tirar daquele estágio mais inicial e deixar uma coisa mais bem acabada. Mas, assim, sem dúvida, o roteiro mesmo, né, do Tução e do Grito, eu acho que estão mais maduros, né, do que o Manuel. Enfim, gostei muito desses três, né? Difícil escolher, mas vou para o Tução. Mais uma produção. Vamos lá. Gilson, quer falar? Eu fiquei muito... Tá me ouvindo? Sim. Eu fiquei muito bem impressionado com todos os quatro, né? A evolução de todos. Talvez assim do país, da árvore do país, o nome do país com o nome da árvore, ele fica muito no campo subjetivo e a gente acaba deixando ele de lado, mas ele é muito bom. Eu não vou votar nele não, porque realmente tem melhores. Eu queria muito votar no Manuel pela questão do extra do filme em si, né? Porque ela diz ali que vai fazer oficinas na cidade, isso traz um fomento, traz um desenvolvimento. Eu acho que
tinha força. Mas como o critério aqui vai ser o desenvolvimento, eu vou ter que ficar com intuição mesmo. O grito é muito bom, mas já era muito bom desde o começo, né? E uma intuição realmente conseguiu aproveitar tudo que a gente falou aí no longo dessas semanas. Então, eu vou para o intuição também. Grace ou João? Quem? Eu. Pode ir, pode ir. Não, realmente, quando a gente, principalmente agora, né, escuta, né, eles falando na defesa, e quando a gente leu, né, lá no início, né, todas as propostas, e depois de elegido as 5, fica difícil, bem difícil, assim, quando a gente tem e joga e escuta eles falando na defesa, né, desses projetos. E está muito incrível, assim, né? E parabenizar vocês, que está muito incrível mesmo o processo de evolução, assim, né? Desde do primeiro momento que eu peguei para ler, mas acho que o meu critério aqui realmente ele vai ser colocado como uma questão de aproveitamento mesmo, né? De todo o processo que essa galerinha teve, né? De poder colocar suas ideias para frente, porque eu acho que cada um ali tem uma característica assim muito forte no que se propõe, né? O grito, né, com essa linguagem, né, essa questão, né, muito latente hoje, né, e bem criativa, né, como ele se propõe, a questão que é uma ideia, né, e a temática olhando, né, no que se propõe. Para mim, a árvore, eu vou colocar de trás para frente aqui, mas essa construção que é feita, para mim, assim, eu gosto bastante, se fosse, né, para uma ideia, porque a gente, de fato, vê que é uma coisa, uma estrutura muito maior do que se propõe, né, por trabalhar com uma linguagem, né, mais elaborada, que requer um tempo maior, e também a questão que se coloca dentro dessa narrativa que é para jogar a branquitude em xeque, né, a primeira vez que a gente constrói uma questão toda voltada para o meio ambiente, tudo que a gente sabe, mas nesse viés, né, que é sempre isso. E o mais interessante é que, no final, não tem uma solução. Então, a gente tem ainda essa surpresa, né, lá na frente, né, como que essa branquitude ela vai lidar, né, com essa relação que a gente tem hoje. Então, e é muito criativo, né? Então, eu gostei e fiquei imaginando, né, como que seria essa produção, né, como que seria bom ver, né, uma forma dinâmica mesmo de linguagem dessa produção, assim. Mas como aqui a gente, e realmente são todos bons, eu não tiro o mérito de nenhum, né, nesse lugar construtivo e de aproveitamento, o Grito, tanto Tução, né, que apresentou toda uma questão coesa, até mesmo de roteiro, né, que eu li, muito, muito legal. Eu fico com Tução, né, que não deixa de ser um projeto muito, muito bom, né, mas, enfim, então de parabéns a todos eles. Maravilha, Grace. Vai lá, eu vou ficar com Tução também. Tução, acho muito bom. Eu consigo enxergar o Tução correndo e caindo. Eu consigo enxergar, ver isso, sabe? Isso é divertido para mim, sabe? Você consegue enxergar perfeitamente isso acontecendo. O roteiro é bem feito, né? Todos são. E eu vi a evolução de todos. A animação, o país com o nome de... Como é que eu sempre esqueço? Como é que é? País com o nome de árvore. Ela evoluiu muito também desde a oficina. Evoluiu muito a ideia dela, mas realmente é uma parada muito mais complexa, né? De se realizar, né? O Grito, o Eric profissa, né? Tipo, tu vê que o cara é profissa. Sim. Quando você vê que esse projeto vai ser realizado também. De um jeito ou de outro, ele vai ser realizado. Mas eu fico com Tução, cara. Tução, acho... Ele se resolve, tem começo, meio e fim, se resolve num alívio, assim... legal, sabe? Se resolve bonitinho, do jeito legal, sabe? É isso, Tução. Bom, então, ficou fácil. Obrigada. Eu achei que a gente pudesse precisar fazer uma nova rodada, mas não, então foi o Tução. Obrigada pelas considerações de todo mundo. Então, a gente volta. Vocês querem? Alguém precisa fazer um intervalo? Porque a gente pode segurar e, de repente, não sei, alguém... Não podemos voltar direto. Por mim, não. Por mim, está tranquilo. Por mim também. Pode chamar, Carol.
Pessoal de volta. Vou chamar aqui o pessoal. E aí agora a gente começa com as considerações de 3 minutos, mas a Simone, assim que entrar, ela vai... A Simone apareceu agora. Eu tô aqui. Ela vai explicar para vocês. Então, eu vou chamar todo mundo de volta agora, tá bom, pessoal? Eu vou anunciar o nome, né? Vou fazer uma fala aqui, falando um pouquinho de cada. Ah, então tá bom. Tá, perfeito. Deixa eu só colocar todo mundo aqui, então. Tá. 1, 2, 3, 4. Bom, tá carregando aqui. A gente também pode utilizar a mãozinha para sinalizar o tempo de fala de cada um de vocês? Né? Já estão todos aqui. Ai, ai, meu coração. Podemos recomeçar? Bom, estamos todos de volta. A reunião já aconteceu, a decisão já foi tomada. Então, eu passo a palavra à Sara nesse momento para que ela anuncie o projeto vencedor e depois possa passar a palavra ao júri de seleção para que faça também suas considerações. É com você, Sara. Obrigada, Simone. Bom, eu sou a Sara Duarte, eu sou uma mulher branca de 40 anos, estou com o cabelo preso, liso, os óculos, uma armação, acho que amarronzada, camiseta branca, tem uma estante, acho que verde água atrás de mim, acho que verde água, né? E assim, fico em dúvida quando falo das cores verde água e azul, normal. Engraçado a gente ter que se apresentar e revela algumas coisas sobre a gente, né? Tô com um top aparecendo aqui por baixo da camiseta branca porque me esqueci de trocar. Eu sou idealizadora do Laboratório do Bicentenário, acompanhei de perto todo o processo, por isso que eu quis estar aqui falando comunicando a vocês a decisão do júri. Foi difícil, todo mundo concorda o quanto os projetos avançaram, é muito bonito ver a entrega, a dedicação de todos os bolsistas, né, os autores participantes, né, selecionados, que participaram aqui desse laboratório. Então, eu queria primeiro agradecer muito, e especialmente a Cristiane Granha, ao Eric Paiva, a Mariana Ferraz, a Rastricinha e a Yasmin Bettini, né, porque foi a criatividade, a entrega de vocês que fizeram esse lab ser tão especial. Então, relembrando aqui um pouco do que nós conseguimos trabalhar ao longo do laboratório, eu acabei reordenando por ordem alfabética do nome dos autores, porque o meu foco é em vocês, né? A Cris conseguiu adequar o projeto de Tução para um curta-metragem, com sucesso. O projeto inicial, a gente tinha... todo mundo que leu entendia que tinha mais características de um longa-metragem, mas ela readequou muito bem, conseguiu uma produção, um roteiro com alta viabilidade de produção, de realização, né, com um personagem protagonista forte, carismático. Então, foi bonito ver a evolução desse projeto. O Eric, que já tinha um projeto perfeitamente adequado ao formato de curta, né, você batia o olho e entendia o que ele queria fazer, mas esse projeto cresceu ainda mais, ele desenvolveu o roteiro, né, foi para a escrita do roteiro, ele fortaleceu, entendeu o protagonismo da Leopoldina dentro do projeto, claro que ele já entendia isso no contexto histórico, mas ele fortaleceu isso dentro do projeto. E, aliás, essa personagem ganhou um perfil muito bem escrito, é muito gostoso ler o texto do Eric, então obrigada também. A Mariana, no único projeto de curta-metragem de animação, também conseguiu materializar melhor as ideias que estavam no projeto inicial, né? A partir dos nossos encontros de direção e fotografia, ela foi convidada a refletir sobre as diferentes técnicas possíveis, né? E ela já começa a apontar aqui um caminho que é importante, a gente sabe, né? Cada escolha implica num tamanho de produção diferente, então o curta-metragista também tem que ter isso em mente. A Rastricinha, que traz uma abordagem muito bonita de uma luta tão dolorosa,
como foi a luta de Manuel do Congo, como é a luta antirracista até hoje. Me emocionei muitas vezes com esse projeto, com essa autora potente, que trouxe, inclusive, o seu olhar de produção para o projeto, e esse olhar social, né, de realizar uma oficina em Pati dos Alferes, levando a realização audiovisual para o seu lugar de origem, que é a responsabilidade social, né? Deveria ser um lugar de origem, porque a narrativa ela tem o poder de transformar ideias, pessoas, sociedades, então a gente não pode esquecer isso enquanto autores também. A Yasmin, que infelizmente não pôde estar presente hoje, é uma jovem estudante de sociologia, que fez uma coisa muito bonita nesse projeto, que é unir a sua experiência na universidade com o seu interesse pelo audiovisual, né? A gente espera que o audiovisual possa caminhar sempre de mãos dadas com a academia. Eu me vejo muito na Yasmin quando eu penso na Sara universitária lá em 2001, né? Então, eu vou só desejar para ela, essa jovem sonhadora, potente também, que os seus melhores sonhos sejam os guias dos seus caminhos. Então, independente do vencedor, desculpa o suspense, esse laboratório abre um horizonte de possibilidades para a realização de todos esses curtas. Nós falamos em fazer um longa temático sobre o bicentenário, né? Reunir os curtas num filme só, é uma ótima ideia, talvez aconteça. De toda forma, o que eu espero é que vocês continuem escrevendo, continuem realizando, e que a gente possa seguir em rede, né? Não só os autores, mas todo mundo que está aqui como convidado, porque juntos nós somos melhores. Nós precisamos dessa união. O projeto vencedor hoje é o Tução. Parabéns, Cris. Foi lindo ver a sua evolução do seu projeto, a sua entrega, mas, enfim, também com o coração na mão, porque nós queríamos premiar todos, porque todos merecem, de verdade. Então, Simone, acho que você dá a palavra para a Cris ou a gente passa direto para a Cris? Antes de passar a palavra para a Cris, a gente pode passar a palavra para o júri, para a Edileuza, para a Graciela e para o Igor? Eu acho que é melhor a gente passar para a Cris, como, né, o dela foi o premiado, depois a gente vai para as considerações finais de todo mundo. Aí você vai dando a ordem. Então, só para a gente pegar essa emoção. Só uma pergunta. Então, a Cris, nesse momento, ela também tem 3 minutos? Sim, mas o 3 minutos, vou explicar, é porque quando a gente edita, às vezes fica muito desagradável cortar, né, a fala do outro. Então, a gente está colocando esse tempo muito mais em respeito ao que cada um está falando aqui, para cortar o mínimo possível na edição, tá? Mais então tá bom. por isso. Mas a condição dos 3 minutos nesse momento é mais para garantir que o que você disse vai ficar para o público que vai assistir depois, tá bom? É mais nesse sentido. Então, se vocês conseguirem respeitar esse tempo, a fala de vocês fica mais completa e mais do jeitinho que vocês gostariam que o público visse. É só por isso. Então, Carol, quando estiver faltando 1 minutinho, você coloca a sinalização. Perfeito. Bom, eu não tenho muito a dizer. Como eu disse na apresentação do projeto, eu não sinto esse projeto como um projeto só meu. Assim, tanto a história, né, ela parte do edital, né, o começo da pesquisa, mas o roteiro, para mim, não teria acontecido se não tivesse sido as oficinas. E eu queria dizer, não só o que eu aprendi nas oficinas, mas principalmente a troca com os demais participantes do laboratório. Assim, Sara, Eric, Rastricinha, Mariana, pouco contato com a Yasmin, infelizmente, mas eu saio daqui, assim, não mais satisfeita, lógico que satisfeita com a premiação, evidente, mas mais satisfeita de ter encontrado pessoas tão legais com as quais eu pretendo desenvolver projetos no futuro.
Tução é um pouco de cada um de nós e de vocês também. Parabéns, Cris. Edileuza, você quer fazer alguma consideração sobre o projeto da Cris ou sobre os outros projetos de uma maneira geral? Bom, eu sou Edileuza Penha de Souza, sou uma mulher negra, uso rasta, tá? Os meus cabelos estão amarrados para cima, uso um fone de ouvido e também um óculos azul. É um prazer enorme estar aqui, ter feito parte do Lab. Queria parabenizar todos os projetos que, desde o começo, em especial aos semifinalistas e à Tução pelo prêmio, a Cris. Então, vida longa ao Lab Centenário. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Edileuza. Graciela? Oi, tudo bom, gente? Foi um prazer enorme ouvir vocês hoje aqui, mas deixa antes eu fazer a minha apresentação. Sou Graciela Guarani, eu sou uma mulher indígena, estou com o cabelo à altura dos ombros. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma tela e alguns instrumentos indígenas. Eu sou diretora e roteirista e curadora e trabalho com audiovisual há mais de 20 anos. Bom, falar aqui que eu parabenizo demais cada um de vocês, Eric, Mariana, né, Rastricinha, todos em geral. Acho que foi uma imersão assim que eu acredito, cada um pegou alguma coisa, e essa troca acho que é o que fica, né? É muito isso que acho que Cris também colocou aqui. E eu quero muito ver, né, as produções de vocês, de Eric, de Mariana, que me chamou muita atenção, porque é projetar a branquitude que está no universo, né, também refletir, né, sobre que lugar que a gente está, né, e como que tem esse retorno. Eu quero demais ver essas produções de vocês aí circulando, né, e fico imaginando, né, a cada resenha que eu leio, né, como que isso vai repercutir, né? Então, e parabenizar a Cris, né, por essa obra incrível também, né? E espero de verdade, do fundo do coração, né, que vocês possam, né, por aí colocar essas mensagens de vocês, porque não deixa de ser uma mensagem, né? Aí para o mundo afora. Desejo só muito boas vibrações para vocês todos. Obrigada, Graciela. Igor, você gostaria de fazer suas considerações? Seu microfone está desativado. Opa, meu nome é Igor, eu tô com um casaquinho azul, cabelo curto, barba. Atrás de mim tem uma biblioteca. Queria dizer que foi muito emocionante até, é uma palavra que me veio durante as apresentações. E foi muito legal ver o quanto os projetos cresceram, né? Isso foi muito, muito, muito legal mesmo, assim. Sair de projetos que vieram basicamente com um parágrafo e se transformarem em projetos consistentes, projetos que você consegue ver eles na tela, você consegue ver eles sendo filmados. E eu compartilho aqui, acho que com todos os que falaram aqui do júri, a vontade de ver esses filmes na tela, muita vontade de ver esses filmes sendo produzidos, sendo exibidos pelo mundo afora, assim, deu muita, muita vontade mesmo, aquela vontade da mosquinha azul que a Cris falou aí, bateu bonito essa tarde aqui, então queria agradecer a todos vocês pelo empenho e pela disponibilidade e por terem se jogado nessa com a gente aqui, foi muito bonito assistir, valeu. Obrigada, Igor. Sara, a gente tem tempo para abrir também para os mentores poderem dar a sua palavra? Sim. Eu estou vendo Bia primeiro aqui, pode ser você, Bia? Seu microfone. Sim, estava. Obrigada, Bia.
Gente, muito feliz de estar participando aqui, né? E assim de estar acompanhando todo o crescimento de vocês. Eu acho que o importante foi muito isso, de ver a evolução de todos os projetos, né? A decisão foi uma decisão muito difícil de todo mundo, né? Os projetos todos estão muito bons. E isso, assim, continuem contando aí com a gente para o que deve a vontade de ver todos esses filmes na tela é muito grande, né? E isso, querer parabenizar a Cris, que ganhou, mas parabenizar também todos os outros, porque é isso, o projeto de vocês não está aquém e todos eles têm seu merecimento, tá? Vamos investir e colocar eles na tela a despeito desse edital daqui. Gilson. A Bia faltou a apresentação da audiodescrição. Desculpa. Eu sou uma mulher branca de 60 anos, cabelos grisalhos na altura dos ombros, todo com um vestido azul, mas só dá para ver a alcinha, e atrás de mim tem a sala aqui da onde eu estou, de paredes amarelas claras. Tá? Foi mal. Obrigada, Bia. Obrigada, Sara, por lembrar. Gilson, você pode fazer suas considerações? Seu microfone está desativado. Oi? Obrigada. Bom, sou Gilson, 42 anos, homem branco, hétero, camisa branca, fundo branco, de óculos, barba grisalha, e muito impressionado com a evolução de todos os projetos, e parabenizar todos eles, e parabenizar também a curadoria, né, que escolheu os projetos, porque eles evoluíram assim, porque foram bem escolhidos, e meus colegas mentores também, que provavelmente deram alguma contribuição para todos os projetos terem evoluído tanto, e compartilho da vontade de ver todos eles um dia serem exibidos. Muito legal. Parabéns a todos. Obrigada, Gilson. João Paulo, agora é você para a gente finalizar as considerações. Boa tarde, sou João Paulo, tenho 41 anos, sou um homem hétero, pardo, sou de camisa preta, cabelo curto, barba curta. Atrás de mim tem meu estúdio com os discos, meus equipamentos, os instrumentos. Bom, parabéns, Cris. Parabéns a todo mundo. É muito bom ver que o cinema inspira através de vocês, assim, desses projetos que são muito criativos. E eu tenho certeza que eles um dia vão sair todos na tela. Foi muito legal participar do laboratório. Obrigado, Sara, que me chamou. Foi muito legal. E foi muito bonito ver a evolução dos projetos. Isso não tem preço. Muito legal mesmo. Obrigado, gente. Obrigada, João Paulo. A gente está caminhando para o encerramento do pitching. Antes disso, eu quero também abrir espaço aqui para a gente ouvir os outros participantes não contemplados com essa premiação final. Eu vou começar por quem eu estou vendo aqui primeiro, vou começar pela Mariana. Pode abrir o microfone para a gente, Mariana, e fazer suas considerações finais? Claro. Precisa descrever novamente? Não. Tá. Eu só tenho a agradecer. Eu fui uma dessas pessoas que entrou com um parágrafo, eu tinha a provocação do tema, a ideia de como eu queria abordá-lo e isso, uma ideia. Eu pensei comigo que eu entrei com uma semente e saio com uma muda, com um brotinho, que se eu trabalhar bem e regar, botar no sol, adubar, vai crescer num curta-metragem bacana. E, com certeza, tudo que evoluiu até agora foi graças às trocas com os mentores, com a consultoria e com vocês em sala. Muito, muito obrigada mesmo por me dar a oportunidade de colocar esse projeto para andar. Eu amei. Obrigada, Mariana.
Eric, você pode seguir fazendo suas considerações? Então, eu amei fazer parte do projeto, amei conhecer todo mundo, né? Tenho a agradecer muito a mentoria. Eu estou há anos com esse projeto e ele, e ele não ia para lugar nenhum, né? Tipo, e foi muito importante. João Paulo, obrigado pelo toque do funk, né? Barroco, nossa, foi genial, assim, porque eu consegui inserir um elemento assim, que para mim era muito importante, né? Que era os personagens negros dentro da trama e tal, né? Perfeito, foi um toque maravilhoso. Parabenizar a Cris, tipo assim, era um projeto que eu estava torcendo, né? Porque negro, homem, é um garoto negro, né? Eu tenho um filho negro e para o meu filho, um personagem como esse, assim, é um reflexo, é um espelho muito diferente da favela aqui, do que a gente tem no dia a dia e tal. É muito importante. Um toque rápido, assim, quando eu estava também numa sala de roteiro, a gente queria fazer estava escrevendo uma série de super-heróis e tal, e a gente achando que estava arrasando, assim, eram 8 roteiristas, 4 mulheres e 4 homens, né? E os homens da sala pegaram e falaram assim, não, nossa heroína vai ser uma mulher que não sei o que, não sei o que. E aí, como sempre, né? As mulheres negras, né? Elas dão um banho, assim. E aí a roteirista falou assim, não, ele tem que ser um homem negro porque, sabe, é eles que a gente tem que salvar todo dia, né, desse massacre que está acontecendo, não só dos homens negros, né, mas era uma sala de roteiristas negros e isso era muito importante, assim, e, bom, tá. Isso tem uma dimensão do caramba, tipo, fico muito feliz por esse projeto ter ganho, assim, que eu sou apaixonado por ele, né, de todo mundo, mas esse me toca de uma forma diferente. Obrigado, gente, obrigado, foi maravilhoso. Obrigada, Eric. Rastricinha, para encerrarmos as considerações. Rastricinha, eu vou pedir que você faça sua audiodescrição, que você não fez lá no início. Eu sou Rastricinha, eu sou uma pessoa negra de pele vermelha. Eu tenho a raiz do cabelo preta, mas o cabelo é descolorido em dread. Na minha aparência existe uma androginia e no meu fundo está a minha parede cinza da sala da minha casa. Cara, foi demais, assim. Foi demais encontrar as pessoas, foi demais estar aqui hoje. Aprendi muito com os projetos que a gente trouxe para a discussão. E quero agradecer muito a Manuel do Congo. Ele é um ancestral que me traz aqui e que permite que eu possa estar livre conversando com vocês. E foi muito bom. E é muito bom, assim. Parabéns, Cris. E parabéns demais, assim, a Sara também, que foi muito generosa, assim. Acho que, especialmente a Sara, todos os mentores trouxeram muito, mas a Sara, ela se fez amiga, eu acho, assim, da gente nesse processo. E agradecer demais. Obrigada, Rastricinha. Obrigada a todos pela presença e participação nesse pitching do Laboratório do Bicentenário, realizado pela Utopi Filmes, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. Muito obrigada, Sara, pelo convite de fazer parte desse final tão bonito e emocionante, com essas histórias incríveis que eu tive o prazer de ler e ouvir de cada um dos autores no dia de hoje. Então, muito obrigada também por essa pequena oportunidade, mas muito significativa para mim. É sempre um prazer trabalhar com a Sara Duarte, que é uma grande profissional, uma excelente roteirista, e como Rastricinha disse, extrapola sempre o trabalho e deixa sementes de amizade incríveis por onde ela passa. Muito obrigada, tenham todos uma ótima tarde, fim de tarde, início de noite.
E damos por encerrada a sessão de pitching do Laboratório do Bicentenário. Pessoal, a Sara gostaria de... desculpa, a Cris gostaria de fazer um agradecimento também à Inaê. Sim, acho que vale uma palavra final. E depois da fala da Cris, gostaria de pedir que todo mundo fizesse uma estátua em posição sorrindo para a gente tirar um print e guardar essa foto desse encontro maravilhoso com projetos incríveis. Também fico muito feliz de poder estar aqui participando. Me emocionei aqui escutando as histórias, então queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar todos vocês. Também estou doida para ver esses filmes todos no cinema. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra para a Cris. Pode falar, Cris. Eu quero agradecer a todos vocês, mas eu queria também fazer uma menção para a Inaê, que não está aqui com a gente, porque a consultoria dela histórica realmente foi fundamental para poder tocar esses projetos. Então, assim, eu queria lembrar disso porque eu fiquei apaixonada por ela. Muito obrigada, Cris. Realmente é uma lembrança necessária e pontual, assim, né? A Inaê não está aqui realmente por uma impossibilidade pessoal e um projeto que trata de um tema, como tantos temas na nossa história que precisam sempre ser revisitados, ter uma consultoria como da Inaê Lopes é realmente um privilégio enorme. Quem ainda não a leu, né, que ela é autora do mais recente do racismo brasileiro, mas também de outros livros que tratam de assuntos importantes da nossa história. Então, fica também aqui para quem está nos assistindo a dica de ir atrás dessa grande historiadora brasileira que a gente tem. Então, gente, muito obrigada, Simone. Obrigada a todas vocês, todas, todes. Foi um prazer trabalhar com vocês e ter como amigos também dessa jornada maluca que é a vida, especificamente no meio audiovisual. Que a gente continue juntos. Então é isso, pessoal. Acho que a gente pode agora descansar, né? Depois de 2 horas, um pouquinho cansativo, mas estamos todos vivos e felizes, prontos para a próxima, certo? Prontos para foto. Tem a foto, né? Isso. Vamos lá, todo mundo, ó, estátua. Pose para foto. Estava com o microfone desligado. Vou passar para a Sara e ela vai passar para vocês, pessoal. Ficou muito legal. Tá bom. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Um abraço, gente. Ai, Edileuza, que bom te ver de novo. Estava morrendo de saudade. Grande mestre, obrigada pela presença. Maravilhosas. A gente se vê, então. Uma pena que a gente não possa conversar, né? Assim, se aproximar, é muita gente, foi um pouco, né? Mas, enfim, a gente cumpriu aqui nosso objetivo e seguimos juntos. Espero que aí em outros projetos também. Qualquer coisa, me chamem. Tchau. Beijos. E agora eu vou almoçar, né? Porque, obviamente, a pessoa não tem condição de almoçar antes. Rosário, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você. Obrigada pelo seu trabalho, pela Nájila também. Muito obrigada. Agradeço. E a gente fica em contato, então. Espero que seja o primeiro de muitas parcerias. Amei. Foi um prazer trabalhar com vocês. Eu não conhecia antes a história, mas eu achei lindo. Quando você falou comigo, eu fui pesquisar sobre essa questão toda do bicentenário. É realmente uma história muito linda, seu trabalho é muito lindo, né? O pessoal que bom. Com os roteiros, eu achei bem interessante. Parabéns. Obrigada, querida, obrigada. Prazer é nosso. Gente, obrigada. Obrigada, Carol. Imagina, obrigada pelo convite. Depois eu vou ver como é que funciona esse programinha aqui. Minha tela tem um contorno amarelo em volta.
E aí tá gravando aqui, eu vi que tem uns botões que começam a aparecer, por isso que, sim, inclusive, eu pedi para você apresentar, porque eu fiquei com medo de me enrolar aqui, aí na hora de desligar o programa que tá gravando no fundo. E aí vamos ver. Meu Deus. Mas tá tudo certo, Não, ele tá aqui deu, com a deu. bolinha vermelha aqui na minha tela, então tá tudo certo. Não, tô vendo, tá aqui para mim também. Deu certo. Eu quando fiz Só a minha podia aula dar de certo. inscrição, eu não falei do local que eu estava, esqueci. Mas, amiga, você foi a primeira, né? A gente foi pegando as dicas de todo mundo. Eu escrevi a minha para você ter uma noção e não coloquei que eu uso óculos. A pessoa... Aí você falou que você usa, aí eu falei, gente, eu tenho que falar também. Depois você falou, mas eu vi que você não estava falando, eu estava quase fazendo assim, ó, na tela, pra você ver. Mas deu tudo certo, gente. Mas obrigada. deu tudo certo, né? Acho que funcionou. Eu estava muito nervosa, assim. Nem me fala, saiu. Eu fiquei também. Foi a primeira vez assim que eu fiz de um tema que não é assim, que eu não domino, né? Então foi a primeira vez que eu estive aqui. Então, obrigada pelo convite, fiquei realmente emocionada aqui, porque, assim, eu também sou da área, né? Então, escutar isso foi muito bacana, gostei muito da apresentação de todos e espero realmente ver nas telinhas. Tomara que dê tudo certo. Projetos muito legais, né? Muito interessante. Verdade. Foi muito bom. Eu não tive tempo de ensaiar, mas é bom que, como é editado, né, deu para repetir. Olha, e o tempo, olha só, bateu 2 horas certinho. 2 horas certinho. Com né, esse tempo que a gente teve de ajustando. Mas, gente, é normal, assim, a gente foi uma coisa que foi em cima da hora, né? A gente teve que fazer correndo. Mas eu acho que foi... e vou te falar, foi o mais organizado que eu já participei. Porque, assim, tiveram encontros que eu participei, assim, né? Que a gente marcou 2 horas e acabou virando 4. Então, assim... Ai, meu Deus. O próprio roteiro de mãe foram 3 horas, né? Então, a gente Por isso apertou... que tem que roteirizar, ó. Você tá tem aí, que ó. valorizar roteirista. Por isso que tem que chamar roteirista para apresentar, entendeu? Simone fez de uma elegância, quando ela precisou cortar, ela foi com uma elegância que eu falei, gente, da próxima vez que eu tiver um encontro desses grupos, eu vou chamar Simone para fazer Verdade. apresentação, porque olha, ela conseguiu, deu 6 minutos, quem passou foi a Mariana e a Cris. Sim, elas passaram, eu vi que passaram um pouquinho. Foi 1 minuto, 1 minuto e meio, assim, mais ou menos, mas... Você deu aquele tempo naquela margem eu deixei fazer aquele meio fechamento, sabe? Porque também interromper a pessoa na metade da fala não dá, né? Deixei as duas fazerem aquele fechamento e grampei. Exato, e acabou dando certo, porque o da Yasmin teve 2 minutos e meio, então é como se tivesse dado o tempo todo da Yasmin. Quem compensou, né? Deu tudo certo. É verdade. Obrigada, meninas. E a gente Obrigada, Sara. Então. A gente se fala. Ficaremos em contato quando eu voltar à Terra, tá? Sara foi dar um rolê. Não, vai lá. Eu acho bom você voltar a essa terra aqui, ó. Que você não habita essa terra. Bem que eu queria, amiga. De repente, amanhã... Venha. Eu vou. Um beijo para a gente trocar figurinha. Tchau. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço.